Olá, criançada, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou chegando aqui para mais uma aula. Agradeço aí a audiência, a participação. Vou convidando você aí para usar o espaço aí, né, de comentários para deixar seu comentário, sua crítica, sua sugestão, o que que você acha que pode melhorar na nossa aula, beleza? Porque nós vamos ter que esse ano nós vamos finalizar desse jeito aqui, gente. Tudo leva a crer que vamos continuar assim, pelo menos até o meio do próximo ano, porque enquanto não sair a vacina, realmente é muito complicado a gente ir para a escola, principalmente para vocês que são crianças e que não tem como se planejar, evitar de abraçar, evitar de brincar, evitar de pegar o brinquedo do colega, de pegar a máscara do colega, então é complicado. Mas beleza, vamos lá, gente, vamos para a nossa aula, ok? Formas de produzir o espaço. Aula passada a gente falou sobre as cidades, né? Então agora nós vamos falar sobre o campo, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui meu marcador, né? Meu ponteiro aqui, mudar o meu ponteiro. Marca texto. Ok. Então vamos lá. As paisagens do campo variam de um lugar para outro, mas apresentam elementos comuns que as caracterizam. Então vamos ver quais são eles, né? Em geral, as construções são o quê? Construções, o quê? Distantes uma das outras, né? As construções são distantes. Ou seja, no sítio não é igual aqui no centro da cidade ou nos bairros onde as casas estão emendadas uma nas outras, né? Continuando, tem o predomínio de estabelecimentos rurais, né? Lógico. A área rural são estabelecimentos rurais voltados para a atividade rural, como chácaras, né? Sítios e fazendas, né? Então, todos eles as pessoas moram, mas neles as pessoas, alguns não moram, alguns só trabalham, mas todos eles têm uma finalidade, que é normalmente produzir alguma coisa, né? Desculpa, gente. A população encontra-se mais dispersa no espaço em relação à cidade. O que ele está dizendo aqui de se encontrar mais dispersa? É porque as pessoas não estão concentradas, né? Na cidade, você vai na praça, está todo mundo lá naquela praça. Você vai num shopping, está todo mundo lá. Já no campo, as pessoas estão cada um, né, cuidando de sua propriedade, um na roça, o outro moendo alguma coisa, o outro opera na máquina, né? E assim sucessivamente, ok? É, as principais atividades econômicas desenvolvidas são as relacionadas é o que eu estava falando, né? Relacionadas à agricultura e pecuária. Então, quem vive no campo, quem vive nas zonas rurais, muito raramente não, mas a maioria estão voltados para trabalhar na agricultura, né? Plantar e colher algo, e para a criação de animais, né? E ao extrativismo também, né? Tem a questão do extrativismo. Eu, inclusive, dei o exemplo, não lembro se foi aqui com vocês, do negócio do açaí, né? O açaí na mata, a castanha do Pará também na mata é um extrativismo. Tá lá, as pessoas só têm que conservar, mas já estava lá na floresta. Você vai lá, recolhe, é, vende e preserva para nos próximos anos estar lá de novo, não é verdade? E o extrativismo ele dá aqui exemplos para nós, né? Como a extração de minerais, né? Extração de minerais tipo ferro, ouro, né? Entre outros. De vegetais, quais os vegetais que são extraídos, gente? Que eu estava falando aqui. O açaí, né? O açaí, o látex, né? Que é tirado da seringueira. A castanha, que é tirada da castanheira, entre outros, né? E a pesca também é considerado, né, um extrativismo.
É um produto que é tirado do rio, né? É uma vida que é tirada do rio, né? Através da pesca. Ninguém cria, quer dizer, tem quem cria o peixe já, né? Através da piscicultura, aí entra na agricultura. Mas normalmente, quando você pesca ele nos mares ou nos rios, então é um extrativismo, ok? Ok, então vamos seguindo. Aqui está um exemplo aqui, né, da vida no campo. Ó, você vê aqui uma casona, aqui um celeiro, sei lá, e as pessoas dando de comer aí para os patinhos, né? Para as galinhas, né? Desculpa, gente. Então, engordando as bichinhas, né? Porque mais tarde já sabe, né? Mais tarde tem uma penosa, né? Então, a galinha pode comer, que mais tarde ela que vai ser a comida na panela, né? Vamos seguindo aqui. Nas paisagens rurais também podemos observar hotéis e chácaras destinados ao turismo e ao lazer, sim. Tem regiões aí que onde as pessoas vão para fazer turismo, tomar banho de rio. Aqui, por exemplo, na nossa região nós temos o exemplo ali do túnel, né? O túnel é uma propriedade rural, né? Só que os donos, eles perceberam o interesse das pessoas ir para lá para tomar banho. Eles montaram um bar lá, botam som e as pessoas vão, consomem, comem, né? Mas é na área rural, lá é um turismo que acontece, né? Aqui nós temos as agroindústrias, né? Que são estabelecimentos que transformam os produtos agrícolas em bens industrializados no próprio local de cultivo ou próximo a ele. Aqui em Porto Franco mesmo, gente, a gente tem uma empresa que pega o soja, né? Pega o soja que é produzido na região e transforma em óleo, né? Em óleo, esse óleo de cozinha, né? E ele as pessoas não precisam, não vai muito longe, ele está na margem lá da estrada de ferro, só os seus mandam soja, a empresa manda o soja para eles, eles recebem o soja, coloca lá nas máquinas dele, transforma e o produto está bem pertinho da produção e já foi industrializado, né? E agora as empresas, o quê? Mineradoras, né? Essas empresas mineradoras, lógico que elas estão nas áreas rurais, né? Elas não estão na parte urbana da cidade, né? Estão próximas das florestas, mas são áreas rurais, que extraem minerais como ferro, carvão mineral, etc., em grandes escalas. Desculpa, gente. Em grande escala, utilizando equipamentos avançados. Ou seja, as grandes mineradoras, gente, usam equipamentos top de linha, né? Equipamentos de última geração. Ninguém mais faz mineração com picareta e pá, né? Hoje em dia são equipamentos, são máquinas cavadeiras, né? Tem engenheiro, tem geólogo, né? São feitos túneis, né, debaixo da terra para ir atrás desse minério. Então é uma ciência, né? É um troço complexo. Ninguém mais extrai mineral como até algumas décadas atrás, né? Aí nós temos aqui, ó, o turismo ecológico, né? Pessoas andando no cavalo aí para conhecer a natureza, né? Tem gente que ama, né? Já no meu caso eu não amo, não. Quem tiver seu cavalo pode ficar com ele, que eu não, para mim não faz diferença. Não tenho paixonite por cavalo. Acho muito bonito, mas não para me montar em cima dele, não gosto não. Mas vamos lá. Aqui, ó, no Porto Franco tem uma empresa semelhante a essa aqui, né? Eles recebem o grãozinho do soja, né? Processam ele e transformam em quê? No óleo, né? Eita, ficou feio demais, deixa eu apagar. Então transformam em óleo e isso tudo pertinho da produção. Aqui é as mineradoras, né? Você vê esse equipamento aqui, ó. Isso aqui não é um caminhão convencional, né?
Isso aqui é um super caminhão que carrega toneladas de minério, né? Você vê, ó, que o lugar onde a pessoa dirige está aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Entendeu? É um caminhão imenso e próprio para a mineradora. Ninguém compra um caminhão desse aqui para carregar, sei lá, fazer frete na rua. Esse caminhão é próprio para mineradoras, né? É sobre encomenda, então é sob encomenda, né? Então, um caminhão desse é uma fortuna, então só a empresa mineradora pode adquirir, assim como também essas escavadeiras aqui, ó. É um equipamento extremamente caro, extremamente específico, né, para mineração. Vamos seguindo aqui. Olha aí, povos originários e produção do espaço. Existem sociedades que produzem espaço de modo diferente. Essas sociedades são formadas pelos povos o quê? Originários. Povos originários, gente, é o que você chama de índio, né? É o que eu chamo de nativos, né? Nativos brasileiros ou nativo americano, não interessa. É os povos que já estavam aqui antes da chegada dos europeus. Os povos originários são os primeiros habitantes do território, como eu disse. Os mais de 200 povos indígenas, os mais de 200 povos indígenas que vivem no Brasil hoje, que vivem hoje no Brasil, são descendentes dos povos originários. Na verdade, eles não são só descendentes, eles são o povo originário, né? Porque apesar daqueles que estavam aqui já terem morrido há muitos séculos, mas é o mesmo povo, né? Que viviam aqui antes da chegada dos portugueses. Bora seguir. Aí nós temos aqui esse povo aqui que vive, né, na Rússia, na Sibéria, né? Eles criam esse animal aqui, que é uma rena, que suporta baixíssimas temperaturas, e eles vivem viajando pelos desertos gelados, né? E criam esse animalzinho aqui. Esse animalzinho aqui é fonte de couro, é fonte de carne, de queijo, né? Esse animalzinho aqui é tudo para eles, né? Ó, o coraçãozinho de novo aqui, ó. É tudo para eles, né? Então existe uma relação de dependência entre eles, né? Ah, não, não tem flechinha, não. Então as renas e esse povo aqui da Sibéria, eles dependem, eles sobrevivem juntos, até porque não tem o que plantar. Então a alimentação deles é bem baseada na carne. Desculpa, gente. Aí aqui nós temos, né, o menino bravo aí, lindo bichinho, né? É um menino ou uma menina, não sei, mas está pintado para guerra junto com a mamãe ou com a vovó, né? E tá bem na cara que é um nativo brasileiro, né? São aí índios brasileiros, né? Pela pintura é bem característica, né? E são os povos indígenas brasileiros, né? Vamos para a próxima. Apesar de utilizar os recursos naturais para garantir a sobrevivência, a ação dos povos originários transforma as paisagens de maneira mais lenta, né? E com menores o quê? Impactos à natureza, né? Já o nosso modo de vida, né, capitalista, nós que vivemos na cidade, nós geramos grande impacto, né? Por quê? Porque nós consumimos, nós originamos lixo, né? Agora você multiplica, né? Imperatriz tem uma população aí de 300 mil habitantes, 300 mil pessoas, cada um gerando aí, vamos dizer, 1 quilo de lixo por dia, né? Ou 500 gramas de lixo. Multiplica por 300 mil. Então é muito lixo, gente. Então a natureza não suporta, não aguenta a humanidade da forma como a gente vive, né? Isso acontece porque o modo de vida desses grupos é bastante integrado à natureza, né? Ao invés deles, igual nós, precisar de uma marmita daquela, né?
aquelas marmitas metálicas, né? Tipo de alumínio, de papel alumínio. Eles não precisam, eles botam ali a comida numa folha de bananeira, resolveu a parada. Quer beber água, não tem um copo? Ele pega um coco, a cabaça da castanheira, vira um copo, né? E assim sucessivamente. Então, tudo eles conseguem na natureza. E nós não, nós dependemos da indústria para fabricar, a indústria polui, e nós, depois que usamos esse produto que poluiu até para nascer, ele vai se tornar poluição de novo, infelizmente, né? Aqui nós temos aí as moças indígenas, né? Dançando, estão meia nua, então você que achar indevido, não olhe, viu? Não fique olhando aí para as moças nuas, tá bom? As índias, tá ok? Mas aí, tá aí uma dança indígena aí, mostrando, né? Parte do povo indígena, povos originários aqui do nosso país, né? Deixa eu tirar logo, né? Porque senão alguém pode reclamar. Muitas vezes as terras nas quais os povos originários vivem, as quais têm direitos, são cobiçados por outros grupos, né? Ou seja, os povos originários eles vivem em terras e no Brasil é muito comum as terras indígenas serem desejadas, ou porque tem minério nelas, né? Ouro, diamante, etc., ou porque querem essa terra para plantar soja, algodão, etc. Então, mas eles têm o quê? Direito sobre essas terras. Eles não precisam ter um documento. Simplesmente o fato deles viverem lá já os dá o direito de serem donos daquelas terras e não serem retirados. Então, outros grupos querem reservas, né, importantes de água, né? Sim, tem grupos que querem ocupar terras simplesmente pela água, né? Por quê? Porque a água para agricultura, a água para pecuária, e às vezes, se existe uma tribo indígena lá, esse indivíduo vai fazer tudo para retirá-los, né? É por causa da vegetação, né? Muitas vezes é para retirar a vegetação, né? Que eles estão lá e o indivíduo quer tirar eles para botar aquela floresta abaixo, queimar e transformar em pasto, né? E o caso mais comum no Brasil, que é os minérios, né? Tem muitas aldeias indígenas que estão sobre reservas de minério. Então, ninguém quer o índio em cima daquela terra. Eles querem tirar o índio para poder explorar aquele minério, né? O interesse em explorar esses territórios vem causando conflitos nos mais diferentes lugares do planeta. Então, isso, gente, não acontece só no Brasil. No mundo todo, ou aconteceu, ou acontece. Você tem um exemplo da corrida para o oeste nos Estados Unidos, né? Há 300 anos atrás, aí, 200 anos atrás, onde eles foram para o oeste, né? Você sabe que os Estados Unidos foi colonizado pelo leste, né? Pelo Atlântico. Mas eles foram em direção ao Pacífico, né? Ocupando aquelas terras. Mas a maioria das terras já existia tribos indígenas norte-americanas vivendo ali. E o que eles fizeram? Os Estados Unidos criaram verdadeiros exércitos, né, para matar os índios e retirá-los de lá para poder aquela terra virar propriedades rurais, né? Para realizar seus projetos econômicos, governos e empresas tentam forçar os povos originários ao quê? A deixar a terra, né? Apesar das recomendações mundiais de organizações humanitárias e de leis nacionais que garantem o direito de posse, né? Então, os índios, os nativos brasileiros, eles têm direito da terra onde eles estão. Como eu disse, eles não precisam andar com a escritura, com a planta, né? Com a imagem de satélite para mostrar qual é a terra deles. Eles estão lá, o direito deles é permanecer. Ok, vamos seguindo aqui. E está aqui, né? Os povos indígenas pensam no futuro e os ruralistas pensam na depredação e acumulação. É uma mensagem, né?
Que realmente o índio, ele vive num lugar, aquele lugar nunca vai deixar de ser uma mata, ele caça, mas ele não mata todos os animais. Agora, onde chega o homem branco, né? A primeira floresta vai para o chão. E depois os próprios animais que puderem ser caçados vão ser caçados. E os que não forem caçados vão morrer de fome. Porque animal nenhum sobrevive sem a floresta, né? Aqui, para essas populações abandonar suas terras, significa abandonar seu modo de vida, né? Seu modo de vida, ok? Perder sua cultura, né? Que isso aqui é importantíssimo, né? E se submeter a viver uma situação precária nas cidades, né? No Brasil, os povos indígenas lutam há séculos pela manutenção do seu direito à posse da terra, né? Primeiro, quando eles deixam a terra, gente, o índio, por exemplo, o índio ele caça, pesca e planta mandioca. Então, se ele sai daquela terra, ele não vai mais caçar e pescar. Ele vai, no máximo, plantar mandioca. Então, a cultura dele foi alterada. E se ele vier para a cidade, pior ainda, né? Porque se ele não trabalhar, coisa que a maioria dos índios não tem costume, porque não faz parte da cultura deles, né? Se ele não trabalhar, ele não ganha dinheiro e ele vai passar fome na cidade, né? É igual a gente vê aí, esses índios venezuelanos aí, né? Que eles não sabem fazer outra coisa da vida. Eles eram coletores, né, na floresta, é o que eu sei sobre eles. E eles foi oferecido inclusive terreno para que Imperatriz pela prefeitura para eles trabalhar, montar roça, mas eles não quiseram porque não, segundo eles não faz parte da cultura deles, são caçadores e coletores. Então, não tendo outra atividade, eles foram pedir esmolas, né? Aí terminam levando as crianças, né? O que configura um crime, né? Então é complicado uma situação dessa, porque a gente, no nosso país, a gente não está dando conta nem de cuidar dos nossos índios. Ainda se vê a cuidar dos índios de outros países, né? Como é o caso desses índios venezuelanos, e com uma série de problemas culturais, né? Que eles não se adaptam, eles não comem, não têm costume com nossa comida, eles não têm costume com a nossa forma de viver, né? Eles não plantam, eles não querem trabalhar em cidade, então o que resta para eles é pedir esmola, né? Ok? Então vamos seguindo aqui. Ok. Então, gente, foi nossa aula aí. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade aí nos comentários para colocar. Eu estou sempre acompanhando aí. Bote aqui nos comentários ou me procure nas redes sociais. Dentro do possível, a gente vai atender cada um, tá ok? Então, agradeço aí a audiência de vocês, agradeço a paciência de vocês. Aí, chegando aí, nós estamos chegando aos 24 minutos de aula. E queria contar com vocês nas próximas aulas e desejar tudo de bom para vocês, tá bom, galerinha? Grande abraço.